Olá, gente, bom dia, ótima semana a todos, que tenhamos aí muitas vitórias durante essa semana, não é? Amém? Por isso, hoje a nossa meditação foi escrita pela Dora Hallock e ela escreve pra gente lá da Nova Inglaterra, que fica nos Estados Unidos. E ela está falando sobre o Larry. Larry é um dos seus parentes mais distantes e esse homem teve um passado bem complicado por causa do alcoolismo. Ele se casou com uma moça que era cristã, teve 2 filhos com ela, mas se divorciou e depois disso sumiu da vida dos filhos. Mais tarde, ele casou também com uma outra mulher cristã. Eles tiveram mais 2 filhos. Só que, apesar de o Larry não ser o marido ou o pai que ele deveria ser, a esposa e os filhos sempre oravam de uma forma muito insistente por ele. A esposa dele, esta segunda, ensinou os seus pequenos filhos a amarem a Jesus e a irem à igreja. E além disso, fez um enorme sacrifício para colocar as crianças numa escola adventista que ficava perto da base militar onde eles moravam na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Nesse meio tempo, Larry e alguns amigos que também gostavam de beber fizeram um acordo com o dono do bar da cidade. Pela bagatela de $5 americanos, eles poderiam beber o quanto quisessem durante a semana. Gente, nem é preciso dizer que o Larry chegava em casa sempre tarde e muito bêbado. Um dia, um dos seus superiores pediu que Larry fosse retirar um dos jipes do exército que tinha ficado preso nos trilhos do trem. O Larry ficou perplexo quando soube que aquele era o jipe dele. Ele nem sequer se lembrava de ter tido um acidente de carro na noite anterior. Mas a prova estava ali diante dos olhos dele. Ele também não fazia ideia de como ele tinha voltado para a base após aquele acidente. Pouco depois desse episódio, o Larry se esqueceu de ir buscar o filho dele, o pequeno, na escola. Por quê? Porque ele estava no bar bebendo. Quando ele ficou sóbrio e percebeu a gravidade do que ele tinha feito, ele tentou pedir desculpas para o filho. Mas o filho respondeu: pai, você ama mais a cerveja do que a gente, não é verdade? Naquele instante, aquilo foi um golpe para ele. E Larry tomou uma decisão. Quando seus amigos o convidaram outra vez para beber, ele recusou o convite e contou aquilo que o filho havia dito. Em 2006, Larry se entregou completamente a Jesus e ele foi batizado na igreja, sabe? E isso como também fruto da perseverante vida de oração da sua esposa. Ele faleceu em 2016 e então um desconhecido procurou a família e disse para o filho mais novo dele o seguinte: olha, eu devo a vida feliz que eu tenho hoje com a minha família ao seu pai. Eu zombei dele quando ele me contou o comentário do seu filho caçula, do filho caçula dele na época, dizendo que ele amava mais a bebida do que a família, enfim. E isso mudou a vida dele. Mas quando eu me casei e tive um filho, eu acabei tomando a mesma decisão. Então, amigos, o que nós precisamos ter cuidado? Aqui, aprender com essa história. Jamais desistir de interceder pelas pessoas que precisam de ajuda. Porque quem cai no problema do alcoolismo tem grandes necessidades emocionais e espirituais também. Bom, um segundo aspecto, né? Deus vai sempre ouvir as nossas orações. E é óbvio que, num caso desse, Deus vai trabalhar para que essa pessoa possa ouvi-lo, mas a decisão é dessa pessoa. Em terceiro, a gente nunca pode subestimar o impacto que as nossas palavras podem causar na vida de alguém. As palavras, quando ditas com sabedoria, no tempo certo, da maneira certa, vão calar fundo na vida das pessoas. Que você possa, então, ser cuidadoso, cuidadosa e aproveitar a capacidade de influenciar as pessoas pela sua palavra. Um ótimo dia, até amanhã.